A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Se Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre o ancião Luiz Carlos Euclides, ali que é de Viçosa e foi colocado no Brás aí para ajudar na gestão do Cláudio Marsola. Na gestão do Cláudio Marsola, o nosso antigo presidente, né, que diga por passagem, revolucionou muitas áreas da congregação. Quando a gente fala revolucionar, irmãos, não é mudar a doutrina. A doutrina é a mesma, os comportamentos são os mesmos, né? A disciplina, né? A supremacia da obra de Deus é a mesma. E o Deus, logicamente, continua sendo o mesmo. É nós que mudamos. Irmãos, e tá tendo uma polêmica, um zum por aí, de pessoas, né? Se usando até de achismo, né? Não tendo uma notícia concreta, né? E muitos até que querem atrapalhar a obra de Deus, eles falam que o irmão aí é um puxando o tapete do outro, é um fazendo isso, é um querendo derrubar o outro, é briga de poder. Irmãos, não tem nada a ver isso, irmãos. Sabemos que o presidente, o Cláudio Marsola, que foi presidente, ele saiu, né, da presidência do conselho dos anciãos mais antigos. Ele não era presidente, dono da congregação. A congregação que está no Brasil não tem dono. E ficou o Salvador Bueno também, né, irmãos? Que ficou aí no lugar, né? E nosso irmão Luiz Cláudio Euclides, né? Ele aparecia sempre aí nos cultos, sempre no culto de Jó Menor, o culto online, né? À tarde e até culto do Brás à noite ele atendia, né? E ele deu uma sumidinha, né? Deu uma sumida. Não sei se às vezes os irmãos estão colocando outros irmãos para atender os cultos online, que até, irmãos, no começo tinha muitos irmãos aí, né, que pedia, poxa, irmão, põe aí o Isaac Marquizete, põe o Daniel Martinez, o Alarico Munhoz. Olha, bom seria um dia o nosso irmão Paulinho do Jardim Paulista também nesses cultos online, né, irmãos? Cada um dos anciães de São Paulo, né? Alcizavata, né, irmãos? Para que a Irmandade conheça esses anciãos também, aqueles que só ouvem falar o nome, né, irmãos? E o nosso irmão Luiz Carlos Euclides, irmãos, não vamos cair nessas pegadinhas, nessas arapucas que andam colocando na internet, dizendo que dentro da congregação tem um ritmo ali de um querer derrubar o outro. Irmão, não tem nada a ver. Tudo que é resolvido ali pela administração, pelo ministério, fica acertado não por uma pessoa querer, mas sim um conselho. Correto, irmãos? Todos os lugares, quando não tem o dono, né? Que por aí tem denominação que tem um dono. Né? Universal tem um dono, Deus do Amor tem os donos que ficou no lugar, né? A igreja lá do Valdomiro tem o dono que é o Valdomiro. A última palavra é do dono da igreja, do fundador, né? A última palavra é dele, mas no caso congregação e Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus já não tem um dono também. A Assembleia de Deus são vários ministérios, né? Que hoje em dia, irmão, se coloca um dono, muitos vão querer mandar na obra de Deus. E a congregação não tem dono porque ninguém manda na obra de Deus. Quem põe a mão na obra de Deus, Deus pede conta. E nós na congregação, irmãos, nós estamos em tempos difíceis na terra. Nós vamos ver e ouvir coisas como já estamos ouvindo e vendo, irmãos. Irmãos, imagine. Eu deparei agora, olha só. Grupo, uma podcast
Olha só, uma podcast de ex-CCB testemunhando. Mas vocês pensam que estão testemunhando o que Deus fez? Negativamente. Eles estão testemunhando de uma forma que para mim não é testemunho, é murmurações, falando sobre a igreja e ali acrescentando algo que para mim e para a Irmandade é uma mentira deslavada, falando que nós temos um sepulcro de Jesus no jardim de todas as igrejas, aonde nós enterramos o pão e o vinho. Já fiz um vídeo a este respeito. Então esse povo se reúne e coloca testemunhos de ex-CCB. O que é que vem de um ex-CCB, irmãos? O que é que vem de um ex-CCB? Coisa boa que não é. Se é um ex-CCB e vem na internet falar algo, então este ex-CCB vem atacar a igreja onde fez parte, porque não foi para servir a Deus. As pessoas que vêm atacar na internet, ele fez parte da denominação, né? Porque se ele servisse a Deus, por mais que acontecesse algo, né, fosse tirada a liberdade, algo assim, eles iriam sempre falar: enquanto eu estive na igreja, eu servi a Deus. Hoje estou afastado por, né, decisão própria, tenho livre-arbítrio para mudar até de igreja, né? Se sai da congregação, bom seria que não fosse para o mundo, vai para uma outra igreja, né? Mas fica dentro, ali, servindo a Deus, fica na presença de Deus. Então, o nosso irmão Luiz Carlos Euclides, vocês lembram quando o Cláudio Massola ficou um tempinho sem aparecer? Ali era o estado de saúde do servo de Deus. Vocês podem observar os vídeos do nosso querido irmão Cláudio Massola, o jeito dele andar, ele está fazendo fisioterapia, né? Então, a idade, os irmãos achou por bem, né, afastar, né? E então, por tempo temporário, mas esse temporário até ele, né, ali, as suas condições, né, de saúde, não vão colocar o irmão, né, passando mal na frente do povo de Deus, né? Para ficar 1h30, uma pessoa idosa para ficar 1h30 em pé ali pregando, pode passar mal, e aí como é que faz, né? Irmãos, e o nosso irmão Luiz Carlos Euclides está sendo aí conversas, né, de críticos, falando, olha como que já não faz mais parte do Braz, já não faz mais parte dali do conselho, e eles usam outros argumentos para tentar dizer que a congregação é assim, não presta mais, retira do local, e isso não foi confirmado sobre este ancião, né? E se ele saiu, logicamente que ele deve ficar na comum dele, que é Luiz Carlos de Viçosa, é de Minas Gerais, né, irmãos? Quando fala que o irmão saiu ou não está mais no conselho, não foi sentado, não foi briga, não foi nada. Foi o conselho que achou por bem colocar outro, né, no lugar, né, irmãos? A congregação, ela está mudando muito. Até as pessoas falam assim: poxa, mas o seu canal não é canal CCBC Reforma, então não tem que mudar, tem que ficar sempre no mesmo. Irmãos, a congregação, a doutrina é a mesma, o sentimento nosso é o mesmo de servir a Deus, mas as mudanças que está tendo, irmãos, é uma mudança juntamente com o tempo, né? Os irmãos estão aí atualizando nos tempos de hoje, correto? Então os irmãos têm que se adequar aos tempos, internet, tem que ir se adequando, irmãos. E hoje em dia, dentro da congregação, irmãos, veja bem o que é que eles estão querendo fazer. A crítica, estão querendo calar os irmãos. Por quê? Qualquer irmão que vai pregar uma palavra, vai falar algo da Bíblia, sendo do ministério, eles estão com os holofortes
O que eu estou dizendo não é irmandade. A irmandade vai para se alimentar. Nós vamos na igreja, não vamos para ver se o que o irmão escorrega, o que o irmão fala algo errado, não. Nós vamos ali para nos alimentar. Ah, mas o irmão falou uma palavra lá e eu não concordo. Mas peraí, tu foi fazer o que na igreja? Não, eu fui buscar a palavra para Deus falar comigo. Então aquela parte que você não concorda, deixa de lado, deixa a outra de lado. Vai comer o que você foi procurar, né? Porque senão o foco é desviado. A irmã chega dentro da igreja: Senhor, fala com a minha alma, Senhor, olha lá em casa, deixei a prova lá em casa, marido bêbado, ainda não obedeceu, né? Falando palavrão, às vezes eu tive que até sair sem ele ver para vir para o culto. Senhor, vai ao meu encontro, Senhor. Faça com que quando eu chegar em casa esteja tudo em paz. E isso daí é um dos casos, né, irmãos? Quando o filho não vai para as drogas, né? Então, Deus vai falar pela palavra. E o bom que a serva de Deus já chega, o servo já ora e fica quietinho no canto lendo a Bíblia até o culto começar. Que a resposta vem na hora do culto, né, irmãos? Graças a Deus, nós da Congregação Cristã no Brasil temos este alento. O que resta para nós é servir a Deus na terra e Deus falar pela sua santa palavra. E isso incomoda muita gente aí fora, né, irmãos? Até pastores de outras igrejas que o que eles têm a oferecer para a irmandade da igreja deles só é uma leitura bíblica, só é um estudo bíblico. E o literalismo, né? O literalismo é como eles chamam de uma pregação expositiva. Então a pessoa, o sentimento da pessoa naquele dia, se a pessoa quer ter uma resposta, ou ela vai perguntar para o pastor e o pastor por conta própria responde sobre a ideia dele, sobre o julgamento dele, não o julgamento de Deus, né? Porque às vezes o julgamento do homem é um, de Deus que põe no coração dele é outro. Às vezes uma pessoa vai chegar, vai conversar com ele, se for antes da palavra, ele vai falar para a pessoa: não, você está errado. E quando é após a palavra, Deus fala: não, minha filha, eu vou te ajudar. Você errou nesta parte, mas eu sou Deus para te perdoar, para te dar vestes brancas. Olha só, né? O homem condena, mas Deus vai e absolve, porque Deus sabe que o homem erra constantemente. E se o homem vai aos pés de Deus pedir algo, então ali ele já está reverenciando e se humilhando na presença de Deus. Então nós dependemos sim da revelação da palavra de Deus 100%. É o que nos mantém nutrido espiritualmente. Podemos estudar, podemos saber a Bíblia, podemos, né? Mas para comer dentro da igreja tem que vir do céu, porque se não vier do céu, nós entramos de uma forma e saímos piores. Então, Luiz Carlos Euclides, a irmandade não fica, né, colocando na cabeça que porque um puxou o tapete do outro, que um fez isso, fez aquilo. Não está confirmado ainda que o servo de Deus saiu de Ubrais. Mas se saiu foi por uma causa ali de irmãos do conselho, que deve ter voltado para outros ficar no lugar. Porque, irmãos, essa obra não tem que ficar os mesmos. A obra de Deus não é hierarquia, não é ali tipo um reinado. Podemos ver, os antigos já foram embora. Os presidentes antigos, o Senhor está recolhendo os mais antigos, está ficando os novos. E Deus está levantando mais ancião novo, né? Então os novos estão ficando aí. Então isso daí é rotativamente, irmão, né? Não é, só eu que mando, sou eu que fico aqui. Não, aqui o reinado é meu. Não, irmãos, essa obra, o reinado é de Deus, né? Então deixa aqui os seus comentários, o que vocês acharam sobre este vídeo. Vocês concordam? Então deixa aí seus comentários. Deus abençoe grandemente a nossa querida irmandade.